pessoal, a gente está de volta com o nosso podcast. Hoje, infelizmente, sem a presença do Danilo, que teve uma questão pessoal para resolver, mas a gente vai tocando aqui e no próximo episódio ele está de volta. Bom, o assunto ele rendeu no primeiro episódio que a gente teve de podcast da Secretaria de Mobilidade, e aí como a gente tem inúmeros assuntos para tratar. E nós vamos ter também, iniciando hoje, a Semana Nacional de Trânsito. A gente vai receber os meninos da CEMOB de novo, os agentes de trânsito, e eles que são responsáveis, né, pelo setor de educação para o trânsito na CEMOB. A gente vai receber novamente o Alex Boys e o Alper Farias para tirar aquelas dúvidas. E eu não sei se você vai lembrar, se você nos acompanhou, se não acompanhou, eu recomendo que assista o nosso primeiro episódio voltado para o trânsito, que a gente perguntou se você passar em semáforo vermelho de madrugada, isso tem ocupação ou não. A gente deixou essa dúvida. Entre esse tema, a gente vai abordar outras dúvidas. A gente vai falar sobre o celular, sobre a questão de blitz. A gente vai falar sobre, além dos semáforos, né? Passar lá não, questão de estacionar o carro. Todas essas dúvidas que você tem a respeito, né? Do dia a dia no trânsito, a gente vai aproveitar para tirar hoje aqui. E já asseguro vocês, adianto, que não vai ser a última vez que eles vão aparecer por aqui, porque é infindável, né? A gente vai abordar essas questões de mobilidade muitas vezes ainda. Então, meninos, né? Alex, Altair, bem-vindo novamente. Vocês já se apresentaram, mas assim, vai refrescar um pouquinho, né, do pessoal que viu da primeira vez e se apresentar para quem tá vendo a gente agora nesse segundo episódio. Que isso? Legal, Brunão. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui de novo, né? Tentando tirar dúvida do pessoal de casa aí. Eu sou o Alex Roy, sou agente de trânsito já há 13 anos na CEMOB. Atualmente trabalho no setor de educação para o trânsito, junto com o parceiro Farias aqui. E a gente tem a missão aí de educar um pouquinho, né? Tentar passar um pouquinho dessa informação de trânsito aí para a população de Sorocaba. Perfeito. Farias, você fez. Juntamente com o Góes, eu sou um pouquinho mais antigo já, né? Mais experiente. Mais experiente, né? Que cada idade que já começa a fugir um pouquinho já e já perde o controle. Mas vamos lá, vamos para cima. Isso faz exatamente isso. Como o Góes comentou, a gente foi muito feliz de ter a oportunidade, mais uma vez, mais um canal de falar em educação para o trânsito, que é algo que é muito recorrente. Se disse com perfeição, infindável. O trânsito, como a gente vive em sociedade, ele está sempre mudando. Mudando por quê? Justamente para atender às nossas necessidades. Tá? Então, são várias situações que acabam ocorrendo, às vezes situações inusitadas, situações novas, onde a gente tem que dar uma solução rápida. Então, ter esse momento para esclarecer um pouquinho das dúvidas do pessoal é sempre importante e estamos à disposição. Perfeito. Além de ser temas, né, infiláveis, inesgotáveis, como é que pode imaginar, a questão de legislação do trânsito está sempre atualizando, sempre aprimorando, tendo alguma coisa. Bom, então, eu vou perguntar aqui para o Alex. Alex, a gente fechou o nosso último programa, deixando no ar se podia ou não passar no semáforo. Então, 4 da manhã. Você fica aquela coisa, aquela rua deserta. Posso parar no semáforo? Posso avançar no sinal vermelho ou não? Tá equivocado, tá errado? Qual que é a recomendação? Vamos lá, Brunão. Existe o mito, né, que durante a madrugada a gente pode avançar o sinal vermelho. Realmente é mito, tá? O Código de Trânsito não permite em horário nenhum que você avance o sinal vermelho do semáforo. É claro, exceto em situações específicas, tá? Então, de dia, de noite, de madrugada, o sinal tá fechado, tá no vermelho, eu não posso avançar. E quando que eu posso avançar esse sinal? Quando eu tenho um agente de trânsito ou mesmo um guarda municipal tomando conta daquele semáforo e solicita para que eu faça essa passagem, nessa situação eu posso. Ou quando eu tenho um veículo de emergência atrás de mim solicitando passagem. Aí, se não for possível ceder essa passagem sem efetivamente ter que avançar o sinal vermelho, eu avanço o sinal vermelho, é claro, com todo cuidado, né, respeitando o outro fluxo, verificando se os demais veículos pararam, e aí sim eu avanço o semáforo para dar preferência de passagem para o veículo de emergência. Tá? Então, nessa situação, é permitido. Fora isso, é mito, a gente não pode avançar o sinal vermelho. Então, pessoal, tá vendo? Infelizmente, não pode passar. Madrugada, e é legal, a gente vai destrinchando ao longo desse episódio essas questões do que gera dúvida ou não. Antes de entrar na questão do bafômetro, que eu tenho certeza que você está na dúvida aí, se tem essa questão da obrigatoriedade da zona de soprar, eu ainda queria falar sobre o semáforo piscante, né? Eu sei que acontece muitas vezes de manhã, a gente trabalha na SECOM em séries semanas das tardes, e lá, semáforo piscante, em tal lugar, tal cruzamento. Essa comunicação que vocês têm para ali como agente rapidamente lá, ela funciona como? Ter uma denúncia, uma regulação do munícipe? Vocês têm uma comunicação integrada? Como é que funciona? Vamos lá. É um pouco de tudo, tá? Então, ou seja, canal de comunicação é importante, porque tem situações que a gente não consegue, que a cidade é muito grande.
São 700 mil habitantes, tá? Por uma frota de mais de 500 mil veículos, segundo o veículo. Então, mais os veículos da região. Então, como é que é feito geralmente? Temos a central semafórica e ela consta nela em alguns pontos, na verdade a maioria, onde o sistema está com alguma flame. Só para ilustrar um pouquinho, tá? O pessoal tem um pouquinho de dúvida também nessa questão do amarelo piscante. Como é que funciona? Durante o dia, o amarelo piscante entra apenas com uma pane do semáforo, do semáforo conjunto semafórico que a gente chama. À noite, em alguns pontos onde o movimento é baixo, após a meia-noite, alguns é colocado em amarelo piscante. Mas geralmente tem uma sinalização, é uma placa de orientação local. A esse local, o aparelho entra em amarelo piscante do horário, sei lá, da meia-noite até umas 4, 5 horas da manhã. Por quê? A demanda das vias adjacentes são menores. Então, como a fluidez é maior na avenida, no caso, na via de maior movimento, eles colocam nesse modo amarelo piscante, mas como eu gosto disse, passar sempre por cuidado e no cautela, tá? Mas geralmente é assim, a comunicação é via uma central semafora, que eles têm esse controle interno lá, e alguns são por informações também, olha, tá com um problema aqui. Mas geralmente chega na central deles, eles conseguem detectar, tem algum modo lá que ele entrou numa pane, algum sistema. Por exemplo, às vezes uma luz do semáforo está queimando lá. Para não queimar o sistema inteiro, às vezes ele começa a piscar, tipo assim, o socorro. Alguém vem me ajudar aqui, tá faltando alguma coisa. Ou é um circuito que tá ruim, ou uma lâmpada que queimou, e se queimar a outra vai apagar tudo. Então, o amarelo piscante é uma forma de atenuar. Claro que não vai ser a mesma coisa, mas você vai poder avançar sempre com cautela, como a gente fala. O amarelo, passe e avance com cautela. Por isso que ele entra naquele modo amarelo piscante. Em alguns pontos, como eu disse, à noite acontece isso, e durante o dia que realmente aconteceu uma pane. Durante o dia todos ficam funcionando. Então, bom, e como você disse, a cidade é muito grande, sim, e a gente tem questões de, a gente limitações humanas. Imagina de máquinas, de equipamentos, questões eletrônicas, então é normal que possa ter esses imprevistos, e aí é a importância, né, dos agentes também para ter a condução e poder organizar certinho esse fluxo de dois. E aí, assim, Bruno, só uma deles, só em além, né? Alguns agentes de trânsito que eles vão até o local, eles têm acesso à caixa semafórica que a gente fala. Então eles dão um reset ao equipamento, mas eles sempre voltam. Voltou o equipamento, para eles está tudo funcionando, não voltou, daí é a empresa que se avisar e vai lá para correr isso. Olha, então vai ter esse primeiro atendimento rápido ali, bacana, tem que a gente faz ideia, né? Sim. Vai um agente ali. E tem capacitação para tudo, para... Exatamente, cada um recebe então, uma orientação prévia para isso daí, né? Quando ele dá aquele reset como agora, às vezes a gente, o aparelho muda, você está em casa, você aperta e desliga e conta ele funciona. Se não for algo mais sério, o sistema já se autoalimenta e volta a funcionar. Se não for o caso da manutenção, ele vai dizer, Bruno, já fiz o reset aqui, realmente te dá manutenção. Como eu disse, a cidade é muito grande, então a gente precisa otimizar o atendimento. Então não dá para você fazer tudo, então, já vou chamar o socorro. Isso aí não cabe para a população pede socorro e a gente vai prontamente. A gente vai dar aquela primeira prévia, se não deu certo, aí chama a manutenção mesmo, o retiro para sanar o problema. Sabe? Ó, pessoal, tá vendo? Então a gente tem, né, essa questão de auxílio dos agentes de trânsito, principalmente nessas questões de socorro de forma mais técnicas, com questões de equipamentos do celular. E para isso eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, né, para você não perder nenhum dos nossos episódios e acompanhar aqui com a gente mais esse voltado para trânsito, porque a gente tem muitos assuntos para abordar aqui. Entre eles, fim de semana chegando, e a gente tem aquela piscinha, tem aquela cervejinha para tomar, reúne os amigos ou a família ali, aqui, pô, tô na casa da sogra, até que você tem que tomar uma cervejinha. Só brincadeira, gente, sobras geralmente são legais. Mas aí entra a questão, vamos supor que você encontra uma blitz ali, né? E aí, o ideal é que você não tenha bebido, a gente sabe disso, que a tolerância, né, é zero, praticamente zero, vocês vão poder discorrer sobre isso. E existe essa questão que pode ser mito ou não de soprar, né, soprar um bafômetro, você recusar. Como é que funciona isso, Alex? Legal, vamos lá. O Código de Trânsito ali é bem claro quanto a isso, tá? Tolerância é zero, não existe tolerância. Então, uma latinha de cerveja já é passível de autuação, tá? Então, fique bem claro isso. Passei na Blitz, fui solicitá-las para fazer o teste do bafômetro, o exame de sangue, seja qual for o teste, tá?
Não ingeri bebida alcoólica, assoprei, não apresentou nada, sem problema, você liberado, tudo certo, tá? O pessoal, é muito comum o pessoal falar, mas é anti-higiênico, assoprar o equipamento. Fique despreocupado quanto a isso. Hoje a gente tem um equipamento que a gente nem encosta a boca, tá? E se precisa encostar a boca, o bocal ele é descartável. Então, nos troca toda vez, então tá tudo certo. Quanto a isso, não tem problema, tá? Legal, assoprei, apresentou uma quantidade lá. O que que vai acontecer? Eu vou ser autuado. Se eu estiver dirigindo embriagado, o código prevê essa penalidade no artigo 65, tá? Então o código fala, dirigir embriagado, né? Dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine independência, é uma infração gravíssima, 7 pontos na habilitação, e aí essa infração, o valor dela é multiplicado por 10, então é R$ 293,47 vezes 10, tá? Dá R$ 2.934,40, R$ 2.934, tá? Basicamente, então é um valor alto, além disso tem a suspensão do direito de dirigir, tá? E dependendo da situação, o carro também é recolhido. Mas isso não caça as bruxas, né? Essa medida existe porque a gente teve, né? Mortes, questões que não dá pra falar, pessoal, que foi sem intenção. Uma vez que você bebeu e pegou o volante, aí é intencional. Então essas medidas elas foram ficando rigorosas ao longo dos anos por causa das mortes que a gente teve em virtude do álcool, né? Exato. Hoje o álcool ele é um grande vilão no nosso trânsito, tá? A gente participa de blitz pela cidade e é comum a gente pegar condutor embriagado, inclusive durante o dia, tá? Não é só à noite, de madrugada, não. Durante o dia também tem pessoas dirigindo embriagadas, tá? E realmente isso é um grande problema porque a chance dessa pessoa se envolver você, eu, ele, qualquer outra pessoa num sinistro de trânsito, seja ele grave ou fatal, é muito alto. Então por isso que a gente tem que fazer esse tipo de ação, sim. Perfeito. E as ações consistem também, pessoal, a gente tem aqui, ó, é uma simulação de comanda de bar, eu achei muito legal, muito criativo, interessante, para falar sobre essa conscientização, né, a respeito que você não beber durante, né, não durante, não, perdão, antes de dirigir, porque pode ter essas consequências graves. E aí, não adianta a gente ficar bravo, né? Pô, se você pode, né, salvar vidas evitando, é melhor. Pô, hoje em dia você tem os motoristas de aplicativo, você pode contar, tem um motorista da rodada, vai em organizamento, você vai, porque você já deve ter abordado isso, né, realmente implica no reflexo, né, mexe na performance quando tá dirigindo, né, Paris? Então, não tem como você querer se cortar desse problema. Talvez o problema não seja nos outros, e sim em você. Vivemos em sociedade. Eu tenho direito. Claro que você tem direito, só que não tem direito de infringir as leis. O nosso código de trânsito é para justamente por quê? Para que nós tenhamos uma sociedade pacífica, em paz. Como é que você está, às vezes, com a sua família, atravessando uma faixa de pedestre de forma correta, que a gente vê um motorista alcoolizado e atropela essa criança e essa família como um todo e causa algo muito sério. Então, a ideia de passar essas leis mais sérias talvez seja porque nós, como sociedades, não respeitamos o nosso código de forma de vida. Ou seja, as leis existem justamente para nos ajudar. E realmente não é fácil. Você, por mais certo que você possa estar, é o mínimo que a gente tem que fazer para respeitar o nosso código de trânsito, para termos uma sociedade mais, como eu posso dizer, mais afinada com o nosso dia a dia, né? Você quer beber? Ok, já tem que saber como você vai ir e como você vai voltar dessa balada, do casamento, um barzinho, não tem problema. A gente também tem os amigos desse meio que fazem aí. Só que é o que você falou, é o motorista da rodada, é um aplicativo, então isso que é importante. E passar essas informações aqui é vital para que nós salvemos mais vidas que não precisamos lá na frente. Lá. Na percepção de vocês, claro que o número aí das pessoas alcoolizadas dirigindo é alto, a gente, né, tem noção disso, mas essas conscientizações e essas medidas mais austeras, né? Mas vamos colocar assim, mais sereno, o valor é alto, tá dando resultado a longo prazo, à medida dos anos? É difícil você falar a questão de quantidades de acidentes, porque sinistro de trânsito também, até mudou a nomenclatura, antigamente era acidente porque algo que aconteceu, ao acaso não. A partir do momento que você ingere bebida alcoólica e assume o controle do seu veículo, você está com uma roleta russa, uma arma, porque os seus reflexos diminuem, não tem como falar que são os mesmos, a sua atenção, a sonolência, o seu foco diminui. Todos, quando a gente vai fazer renovar uma habilitação ou iniciar, você faz vários exames justamente para testar isso em você. Se você fosse fazer esse teste antes de
no caso de ingerir bebida alcoólica, fazer esse teste, você não ia passar. Porque teu foco diminui, a tua percepção diminui, você não vai conseguir fazer os testinhos lá daqueles pauzinhos lá para você ter aquela percepção. Então, são situações que você acaba se colocando em bebida alcoólica de forma desnecessária. As condutas que nós realizamos para minimizar isso aí são perenes, tá? Nós temos outro mês de maio, aquele mês maravilhoso, onde divulgamos várias ações nossas, inclusive a gente até veio aqui, divulgamos. Temos em setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25, também a gente divulga. Mas temos também no janeiro, temos em fevereiro, que é o Carnaval, fevereiro, março, onde a gente vai até os bares, conversar um pouquinho com os motoristas e passar essas informações para tentar minimizar essas questões. Temos lá nas palestras que a gente vai nas empresas e falamos dos riscos, como o Góes disse, das penalidades, a gente não vai por causa de autuação. A autuação fica lá no final. Mas a questão é preservação de vida. Então a gente acredita sim que faz efeito, só que, claro, o trânsito é muito dinâmico. A todo momento estão surgindo motoristas novos, motoristas antigos, que às vezes hábitos antigos imaginam que sejam verdades absolutas. Olha, eu sempre fiz isso e sempre vai dar certo. E isso é errado, pensar dessa forma. Então, como a gente vive em sociedade, como eu disse anteriormente, é importante que tenhamos responsabilidade para que não possamos causar algum tipo de sinistro, um acidente a terceiros e a nós mesmos, né? Perfeito. Então, aproveitar o gancho para falar sobre essa mina nacional tanque, é de 18 a 25 de setembro. E a abordagem que vocês fazem ali, de diferente, o que é? Só uma intensificação? Vocês vão em lugares novos? O que acontece nessa semana? Na verdade, esse ano a gente vai ter algumas ações. Na verdade, tudo ano a gente tem ações diferentes, né? Desse ano em específico, a gente vai ter o desafio intermodal, né? Não sei se você já ouviu falar, tá? Que ele consiste num grupo de... São 4 grupos de pessoas. Em cada grupo eu vou ter um pedestre, uma pessoa de patinete, uma pessoa de bicicleta, uma pessoa de moto, uma pessoa de carro particular, uma pessoa que vai chamar o táxi e uma pessoa de ônibus. No que consiste isso daí? Eles vão sair dos pontos específicos da cidade, norte, sul, leste e oeste, todos eles vão se encontrar lá na Praça da Bandeira nesse ano. Tá? Pra gente medir o tempo que essa pessoa leva de um ponto ao outro, verificar, aí a gente coleta informações para verificar se o trânsito estava legal, se teve algo de diferente no percurso, então tudo isso a gente vai através desse projeto que a gente chama de intermodal. E aí no dia 20, né, que vai ser no sábado, a gente vai ter um simulado ou sinistro de trânsito lá na Praça Central, na verdade lá na Rua São Bento. Então esses são 2 eventos que a gente pontual, a gente tem sempre na Semana Nacional de Trânsito. Tá? Então esse ano vão ser esses 2. E aí ações que a gente faz durante o ano todo na cidade mesmo. Na Semana Nacional também, nesse ano a gente vai estar desde a universidade ali, o NISO ali, fazendo campanhas educativas ali, e a gente está tentando também agora com a Unipper, que a gente vai estar lá também. Então são campanhas, não que a gente não faz durante o ano todo, a gente tem algumas que é específico na Semana Nacional de Trânsito. Que deixa uma seringuinha no vão reservar exato para esses períodos específicos. Muito bacana, o pessoal tá vendo, ó, quanta coisa a gente vai aprendendo e saber que tem, né, essa cereja no bolo aí, nessas, né, ocasiões especiais ao longo do ano para tratar essa conscientização do trânsito é muito importante. Assim como também é importante você se inscrever no nosso canal, compartilhar com as pessoas. A gente vai tratar agora de mais algumas dúvidas. Eu vou ver com vocês agora, gente, a faixa exclusiva de ônibus, né? A faixa que a gente tem aqui do DRT. Existe alguma tolerância para você usar ali em algum momento ou não? Você não, lógico, tem os horários, né? Mas ou você não deve em nenhum momento ir ali para não atrapalhar o fluxo desse que para ajudar o transporte público ter uma fluidez para quem está pegando, uma vez que é coletivo e tem mais gente ali, né? Exato. Vamos lá, faixa exclusiva do outro, faixa do PRT, né? Vamos lá. Como é que funciona? Isso vale só para Sorocaba, né? Uma lei municipal, tá? Então a gente tem a resolução municipal que especifica lá que dentro dos corredores desse tal transporte coletivo, quem pode transitar livremente ali é o ônibus, tá? Só o ônibus. A gente tem em Sorocaba a situação em que a motocicleta pode transitar e a van escolar também, desde com passageiro. Só que não é trânsito livre, é isso que a gente precisa entender. Esse transitar é no momento de ultrapassagem. Então esses 2 modais, o motociclista e a van escolar com o passageiro, ele pode transitar também, pode, para realizar uma ultrapassagem. Então, vamos imaginar uma situação, a veículo está full, certo? Estou na faixa do meio, na minha frente tem um veículo, eu quero ultrapassar esse veículo. Então eu olho no retrovisor, ligo a seta, jogo na faixa do BRT, estou de moto, por exemplo, avanço e volto depois na frente desse veículo. Isso é uma manobra de ultrapassagem. Então isso é permitido sem problema, tá? O que não pode é a gente acessar
a faixa e continua. Aí é uma inversão de câmbio. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, velocidade. Tá? Porque hoje é um problema que a gente tem, principalmente então, no IA e Padema, né, que é o excesso de velocidade. Você tem uma faixa DRT que chama de estalita, né, tem o ouro, mas o fluxo é menor, e aí acaba tendo esse excesso de velocidade e, consequentemente, algum tipo de sinistro de atropelamento ou algo assim, tá? Mas, basicamente, se Sorocaba, a faixa do BRT funciona dessa forma. E aí, nos locais que tem o horário específico, respeitar aqueles horários, vai sem problema. Então os outros veículos não podem ter nem essa ultrapassagem. Os outros veículos não. O veículo de emergência pode, na sua ponto de emergência, Isso. sem problema, tá para de fora isso, só esses que eu citei mesmo. Eu tô pensando aqui na General Tamir, e ele não você é aqui atrás do Flávio Angélico, está na safra do meio, Sim. para eu, ali eu posso. Falei de uma conversão, legal. Quando é que eu posso realizar esse acesso a essa faixa? Verifico que você vê na via que é uma faixa contínua, não é? Quando eu tenho um local que eu preciso fazer uma conversão, ela passa a ser o quê? Seccionada. Então, naquele intervalo ali da faixa seccionada é que eu posso adentrar a faixa do BRT para poder fazer essa conversão na via. É claro, preciso acessar uma loja, por exemplo, da faixa contínua, não tenho que fazer. Eu vou acessar o topo antes também e vou acessar a loja. Mas quando a gente tem essa conversão numa via, tem essa faixa seccionada para que eu possa acessar e fazer essa conversão em segurança. Assim, hoje a gente entra na questão do bom senso, né? Aproveitando, a General Carneiro, como você mencionou, ela tem um horário específico. Tá? Que no caso dessa proibição dos demais direitos apenas ônibus, teve o que? Acho que, se não me engano, das 6 da manhã às 8 e acho que das 17 até as 19 horas. No demais horário é permitido os veículos transitarem além dos ônibus, né? Claro. Que eu acho que até essa questão da exclusividade tá achando mais justa, porque a pessoa que está pegando o transporte público está muito com outras pessoas, é um veículo só acumulando muito mais gente, e além de valorizar o transporte público, né, das pessoas poderem usar, ainda eu acho que é mais incentiva, né? Às vezes a pessoa que está uma pessoa, um carro só, e tá ali acumulando essa arte, tá ali acumulando, então já tem um limite, sair e voltar na hora que ela quiser. O transporte coletivo ele tem horário correto ali, né? Tal. Ali ele ainda vai tomar a faixa de um né, transporte público, eu acho que não é o adequado de fato. Em relação a celular, eu estava pensando que, como hoje a gente tem motorista de aplicativo, utiliza-se muito o GPS, né? Waze, Google. E aí, qual que é a tolerância para isso? Como a gente vê se a pessoa está ali consultando ou não o GPS, como que se pode ver isso? Realmente uma dúvida, mas sabe, porque mexer no celular realmente não pode ser perto de segundo aí, pode colidir com o carro da frente. Exato. Mas a questão do GPS, como que é a tolerância para isso? A percepção para quem está usando, né? Então, GPS você pode usar o celular, tá? Digamos que hoje em dia os celulares não tem esse tipo no painel, principalmente se for de aplicativo. A orientação que a gente passa, precisou receber uma corrida, estaciona o veículo no local seguro, receba a corrida ou a notificação e responda, e depois siga no seu caminho. O celular, só para você entender, tá? Lá em 97, quando surgiu o nosso código de trânsito, tinha apenas um enquadramento. Era muito pouco usado, poucas pessoas tinham. Era caro, né? Era caro e, tipo assim, não estava ainda muito difundido como está hoje. O celular, você faz tudo com o celular hoje. Então, não só para as crianças já estão com o celular na mão e mexendo na tela. E tanto que as crianças, como é que você vai andar no carro sem o celular, viu, gente? Distrai você, não tem como. Seja hoje você para mandar mensagem, seja para você utilizar falando, ou você teclando e usando ele como um GPS, no caso, são enquadramentos e pode ser autuado. Então, nesse caso, é preciso para usar, não, estaciona o veículo. Não tem como você ter atenção ao veículo, você está pensando na mensagem e tocar na tela do celular para fazer receber uma mensagem. Só uma mensagem, se eu for para disso daqui, vai transferir para isso. Então, seja, depende desse momento, uma criança, um pet atravessa a rua, seja lá uma pessoa que esteja atravessando em qualquer momento com uma faca, você não vai ter a visão. Seu foco vai estar ali. Então, a orientação é nossa. Precisou receber uma corrida ou atender alguma coisa, estaciona o veículo, faz o que deve fazer, depois retorna e siga o seu destino. É a forma mais segura e correta. Mais uma vez, nem pela questão da autuação, hein? Que sim é passível de autuação. Porém, pela segurança viária, quer fazer isso daí. Porque a ondulação, ela não precisaria nem existir se a gente não tivesse as reincidências, as pessoas continuando, não obedecendo as normas, leis de trânsito. Aí acaba tendo que mexer no bolso para virar eu acho que em todos os setores, né, a gente está especificamente falando de trânsito,
Mas em todos os setores acaba tendo, por exemplo, se você trabalha, tá numa empresa, se você deixa de trabalhar naquele dia, qual que é a sua punição? Você vai receber por aquele dia. Chegar na cagada no fim do mês, você vai ter o desconto do dia ali, entendeu? Então, eu acho que é... Por quê? Porque em algum momento, alguém não respeitou, foi de forma desonesta ali, e aí isso precisou ter esse tipo de sanção. Nos transportes da Europa, por exemplo, eu tenho um amigo que se contou da Polônia, e o bondezinho lá você não precisa apresentar o ticket, mas você tem que estar com ele ali, porque de tempo em tempo vem um fiscalizador para dar uma olhada de forma também aleatória, e aí se você não tiver, daí você é punido. Mas veja, culturalmente falando ali, há uma confiança, né? Sim. As pessoas podem ou não arriscar de estar com um ticket e coloca. Agora, em um lugar que as pessoas abusam, não tem como. Você já tem que fazer essa recolha por meio de roleta e tal, é uma questão cultural. E aí, essas sanções, por isso que é muito legal a gente trazer os agentes de trânsito, principalmente voltado para a educação e aplicação, para os munícipes entenderem que não é punitivo. Isso acontece por um contexto histórico, né, de ocorrências reincidentes, né? Só para o pessoal ficar bem claro a questão do celular aqui, nós temos hoje, igual o Fred falou, em 97 a gente tinha só um empadronamento, hoje nós temos 3. Tá? Com a evolução do usuário, então foram tendo atualizações, então hoje a gente tem dirigir utilizando, que aí vai englobar várias situações, tá? Dirigir manuseando e dirigir só segurando. Então se tu fazer, tá com ele na mão, é uma infração de trânsito. No colo, tá? No colo, tá? Então são situações. Questão do GPS. Posso colocar o GPS, colocar no painel? Posso, não tem problema. Eu não vou conseguir fiscalizar para onde você está olhando. Então eu posso olhar para o GPS. Eu não posso manusear esse equipamento em trânsito. Tá? E entendo em trânsito mesmo parado durante o tempo do semáforo. Tá? Então parado no semáforo com o sinal vermelho eu também não posso mexer, manusear, fazer ligação, seja o que for com o aparelho celular. Então são situações que a própria população vinculando, eu vou nas empresas fazer palestra, é muito comum as pessoas falam, poxa, hoje está difícil o celular, né? Todo mundo, você olha para o lado, tem um teclando, tem outro falando, tá todo mundo em movimento, para você. Então é uma reclamação da população. Porém, às vezes a gente reclama do outro, mas a gente não olha a gente mesmo. Então, e acaba fazendo igual. Então, a gente tenta trabalhar para prevenir esse tipo de situação, porque gera, assim, serviço de trânsito, gera, assim, problemas, tá? Seja numa colisão, ou seja porque o condutor não viu que o semáforo abriu, que acabou atrapalhando o carro de trás, isso vai gerar mais trânsito, mais fluxo de veículo. Então, tudo isso acaba atrapalhando o dia a dia nosso mesmo, na nossa convivência na sociedade. Só para pegar um gancho. Isso que o Góes comentou de você atrapalhar o trânsito. Olha, falando em autuação, falando mas em atrapalhar. O cara tá às vezes lá, na mudança do sinal, tá vermelho para ele, tá imobilizado o carro dele, mas ele continua em trânsito, ok? Ele começa o quê? Ver mensagem, ligar e postar, e o carro da frente sai, vai embora, fica aquele bar, aquela brecha, e o cara começa a cozinhar atrás. Por quê? Porque estava aí, ou seja, burlando a lei. Então, ou seja, o tempo dele é mais importante que o cara que está aqui atrás. Isso que a gente tem que entender. Ele foi autuado, ele falou, porque ele transgrediu a lei. A gente não está falando aqui de autuação, estamos falando sim em transgressão. Você está diminuindo a fluidez que o nosso trânsito teria, a utilização do semáforo que as pessoas muitas vezes reclamam, o tempo é curto. Não, esse tipo de perda que a gente acaba tendo no trânsito acaba gerando várias outras coisas. Ou seja, se você tem educação adequada, não, eu não posso utilizar o aparelho celular em trânsito, coloca no bolso, deixa no silencioso, mantém a atenção, coloca no porta-luva, não fica a sua amostra. Dirige, vai ter o sino. Chegando lá, abre o porta-luva, verifica as mensagens, todos os telefones tem como você retornar a ligação. Retorna e segue. Agora, ter desculpa, não, era rapidinho. Esse rapidinho você está tomando um tempo do terceiro que está atrás de você. Perfeito. Tá? Pessoal, mais um tema que eu acho interessante para a gente abordar, que é relacionado ao limite de velocidade. E também que eu sei que vai dar uma parte mais de engenharia, equipamentos, mas talvez você consiga sanar a nossa dúvida a respeito do que a gente popularmente chama de tolerância, mas acho que tecnicamente é chamado de margem de erro com os radares. Como é que funciona isso, pessoal? Vamos lá, como é que funciona o radar? Tá? O radar hoje a gente tem 3 infrações distintas para o uso pro radar. Tá? O código fala que se você ultrapassar o limite de velocidade até 20%, você vai receber um tipo de penalidade. De 20% até 50% é uma outra tipo de penalidade, um outro valor de multa, né? E acima de 50% uma outra. Você falou aí da margem de erro. Obviamente, todo equipamento eletrônico tem uma margem de erro. Tá?
Qual é essa margem de erro? De 7 km. Então vamos imaginar uma situação. Estou transitando numa via de 50 km por hora. Tá? Passei pelo radar a 57 exatamente. Eu vou ser autuado? Necessariamente não. Eu vou ser fiscalizado. Ele vai constatar a minha velocidade. Porém, devido a essa margem de erro, o que vai acontecer? Ele vai subtrair esse 57, esse 7 da margem de erro. Consequentemente, ele estou a 50 km do limite máximo da via. Perfeito, não vou receber a notificação, a autuação em si. Passei a 58 ou mais. Mesma coisa, eu vou ser fiscalizado, mas aí sim eu vou ser autuado. Porque entenda, 58 menos 7 vai dar 51. Ou seja, eu estou 1 km a mais do permitido. E aí na própria autuação, na própria notificação vai estar marcado velocidade registrada e velocidade de autuação. Então ele vem especificar a velocidade que você passou e a velocidade que você está sendo autuada, já subtraindo essa margem de erro. Então é assim que funciona hoje o equipamento eletrônico, o radar que a gente fala. E aproveitando uma informação a mais, que é normal, mas às vezes as pessoas fazem, isso que o Góes comentou do limite ali de velocidade, do fio da navalha que a gente chama. Às vezes você tem um carro, lá será uma roda 14, vou mexer no meu carro e meter uma roda 18, 16. Você fez a verificação do tacógrafo? Ele está realmente marcando a velocidade. De repente, estou andando a 50. De repente você está andando a 60 já. A 55, eu estou andando no limite. Então a ideia é que você andar muito no limite é muito perigoso. Às vezes você passa pelo radar acima, apesar de ter essa margem de erro. Não, mas eu passei aqui, estava marcando 55. Você passou já 60, já não há cuidado, bolso. Aí o fio da navalha é sempre perigoso. É o que a gente orienta. Se for mesmo mexer no carro, fugir das características originais, vá até um local que faça esse tipo de controle, faça a aferição para ver se está rodando certinho, de acordo com a velocidade da nova mudança que você fez, né? Eu falei, seria bom se a gente tivesse cashback, se passasse bem abaixo, né? A pessoa, 10 centavinhos ali a cada 10 km, já fiz invasão. Na verdade, isso a gente tem, né? A gente tem um projeto, né, federal, inclusive, que é o motorista legal, motorista consciente, onde se você não for autuado durante um ano, você tem ali a possibilidade de você ter um desconto do seu investimento do veículo, né? Das taxas que a gente tem que pagar. Então isso daí existe. Legal. É algo que vai Estimula, né? estimula você a não cometer a infração e no final você ter um benefício ali de vou pagar R$ 1.000 de taxas, né? No IVA, vou pagar só 800, 900, eu não sei exatamente o valor, mas você tem essa redução. Então a gente tem isso daí hoje. Perfeito. Pessoal, bom, a gente está chegando no finalmente aqui, né, do nosso episódio parte 2, né, da Secretaria de Mobilidade aqui, com o Alex, né, com o Farias. E aí, eu peço novamente para vocês se inscreverem no canal e resumo para vocês que essa não é a última vez que eles vão aparecer por aqui, porque a gente sabe que tem muitos temas a serem abordados, tem atualizações, a gente vai tendo, né, novas ações de conscientização. É importante vocês fiquem ligados, principalmente para saber, né, fiquem ligados para saber como atua, né, esse setor de educação para o trânsito da CEMOB. Mas, para não ficar muito longo no nosso programa, a gente vai chegando aqui no Lucas finalmente, e eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, e se de repente alguma coisinha aqui apareceu aqui para vocês poderem falar, ou alguma orientação, aproveitar para falar sobre a semana, esse é o momento. Legal. Diante do lugar, agradecer. É importante, como eu disse no início, ter um canal a mais para divulgar as nossas ações. E entenda, tá? Eu gosto sempre de frisar isso aí nas palestras. O pessoal tem aquela... O pessoal comenta multa, indústria de multas. Pessoal, o agente de trânsito, se ele fizer 1000 autuações ou não fizer nenhuma, o salário dele é o mesmo. Ou seja, faz parte da atribuição dele, sim, mas a primeira vai estar lá em segurança viária, vai estar lá em fluidez, e a autuação realmente faz parte, mas está lá no final da lista. Mas Sorocaba faz tantas e tantas autuações. Gente, a maior parte das autuações são por isso aqui, ó. Excesso de velocidade. Quem fiscaliza aqui, vamos pensar, o radar. Então é um aparelho eletrônico, não é nem um agente de trânsito. Então, ou seja, existe um código de trânsito para nos proteger, não é para nos fiscalizar apenas. A ideia que nós vivemos em sociedade é importantíssima para isso. Temos que respeitar as leis, elas estão aqui para nos ajudar, sim, a ter o controle. Você está com pressa, eu estou com pressa, ele está com pressa, mas o trânsito temos que conciliar todos. Horário de pico é sempre complicado, a gente sempre recomenda sair um pouco mais cedo, faça a manutenção preventiva do seu carro, uma pane seca é muito importante para que não ocorra algo inesperado, um momento de urgência e acabe atrasando o teu compromisso, até tendo que se cancelar. Então,
São situações que a gente pode fazer com antecedência, que podia deixar o nosso trânsito melhor. Então, o canal aqui é sempre importante divulgar isso aí, passar as informações e estamos sempre. Antes de passar pro Alex, pra gente finalizar, você falou da pane seca, eu acho que é um tema importante pra gente falar, daí já aproveitando, passando para passar pro Alex, como que é a condução do agente de trânsito, se perceber que alguém acabou a gasolina aí, como que vocês ajudam, e também ao puxão de orelha ou até o... Também, pode andar. A pane seca também faz parte do rol de penalidades com infração que a pessoa pode sofrer, tá? O agente de trânsito, qual que é o primeiro momento? Como eu disse, segurança viária. De repente a pessoa está tentando olhar o combustível, se realmente é combustível, ou pode ser uma outra, uma pane elétrica, mas ele pode ser uma colisão traseira. Então tem a questão da sinalização. O que a gente vai ver? Vai primeiro ver e ser visto. Então vai sinalizar atrás, vai tentar sanar o problema, orientar o motorista, o condutor, seja lá da moto ou do carro. E se for o caso de pane seca, é autuação, tá? Mas primeiro, essa parte de sinalização, depois fluidez, tentar retirar esse veículo da via de alguma forma e posteriormente, infelizmente, a autuação, que faz parte do rol dos agentes. Também é algo que pode ser caso, né? Sim. E muito. Ah, meu carro não tá marcando. Gente, de 1000 carros, 2, 3 que não vai estar marcando corretamente. E você já sabe que o teu carro não tá marcando. Sim. Então, é algo que a gente entende, a correria, mas faz parte das obrigações do motorista. Ah, eu não gosto de cuidar do carro. Gente, então não tem um carro. Espera um aplicativo. Vai buscar outros meios de como locomover. Tem um ônibus. Então, é o jeito. Porque a manutenção preventiva do carro não é minha, não é sua, não é dele. Não, é do proprietário. Ele tem que estar com o carro em dia, documentação. Essa parte aí de combustível é uma só. Mas você verificar à noite, a seta está funcionando. Esse cara, nossa, tem um farol, uma luz queimada. Vai atrás e providencie tudo ser fácil de autuação. Mas, mais uma vez, não é pela autuação, e sim pela segurança viária, que é o que a gente tanto prima e a gente está aqui, né? A gente é do setor de educação para o trânsito e primamos pela segurança. Excelente. Alex? Vamos lá, Bruno, falando um pouquinho aqui na Farias com muito de trânsito, tem o evento a gente trânsito na via para ajudar a população, assim como o policial, o guarda municipal, o bombeiro, que a pessoa fala, o bombeiro a gente fala que é o anjo, né? Então, o agente de trânsito, policial, guarda municipal também a gente está lá para ajudar também. A diferença é, dependendo da situação, nós temos que penalizar a pessoa lá, tá? Então, isso acontece, mas a gente está lá sempre para ajudar, tá? Agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, né? Sempre vamos poder ter esse canal de comunicação para poder passar para a população, tá? E já deixando já como um possível tema para uma próxima volta, veículo elétrico, autopropelido, ciclomotor, né? Agora no ano que vem a gente vai efetivamente entrar em vigor uma resolução, né? Resolução 996, aborda esses veículos. Então, uma outra chamada aí pra gente voltar aqui. Tá vendo, pessoal? Já temos o gancho para os próximos aí, ó. Obrigado. Gente, obrigado, queria agradecer vocês. E parabenizar pelo trabalho, primeiro, né, de cruzar com uma cidade que a gente um aumento muito expressivo de veículos ao longo dos anos, né? Sorocaba cresceu muito de população, cresceu para cada nível do fluxo de carros, motos, caminhões e tudo mais. Então, parabenizar pelo trabalho, pela importância do trabalho de vocês, por essa questão habitacional em especial que vocês, né, estão à frente para as prevenções, cuidar da questão das nossas crianças, dos profissionais, das crianças que vocês fisicam. Parabéns. E você, gostaria de agradecer a sua companhia mais uma vez, né? Lembrando para você se inscrever no nosso canal, compartilhar, e essas dúvidas que a gente esclareceu aqui, ó, agora você já tem essa noção, replica para as pessoas, multiplica conhecimento, sabedoria e conscientização. Meu muitíssimo obrigado, né? Como diz o Danilo, que hoje infelizmente não pode dar, permitindo Deus, a gente está junto no próximo programa também e conto com a sua presença. Até lá. Tchau, tchau.